Olá, paz do Senhor, tudo bom? Hoje nós temos mais um estudo. No estudo de hoje nós vamos falar a diferença entre o trigo e o joio. Você já viu na Bíblia, né? A parábola do joio e do trigo. Está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24. Vamos conferir? Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar, tá bom? A parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então, aqui nós vemos que os servos daquele homem, eles pediram, né, a opinião deles se, olha, a gente já pode arrancar o joio, né, por quê? Porque essa semente do joio e do trigo são muito parecidas, né? A planta, na verdade. Quando vai nascer, quando elas crescem, elas são muito parecidas. E então aqui ele fez a plantação dele, né? E aí veio o inimigo desse homem, não gostava dele, né? Por algum motivo, e aí fez essa maldade aí, né? Plantou lá a sementinha do joio, para causar confusão, né, na verdade. Porque elas são muito parecidas depois que crescem. Você pode pesquisar aí. Joio tem em qualquer lugar, na rua, quando você vai, você vê lá. Se você conhece. Se você não conhecer, você busca aí na internet para você ver as fotos, as imagens de como que é o joio e do trigo. Então vocês vão ver que é bem parecidas. Só que a diferença está no amadurecimento. Conforme vai amadurecendo, dá para perceber uma diferença muito grande. Então, conforme cresceu, esses servos do moço conhecia quem era o joio, mesmo em fase de crescimento. Então ele ficou com medo. De nessa colheita só do joio, alguém colher o trigo junto, né? Porque como são parecidos, provavelmente algum dos servos ali não tinha experiência em colheita de trigo e de joio, né? Então ele falou: não, deixa, né? Deixa para que não arranque o trigo junto com o joio, mas deixa crescer juntos até a ceifa. Por quê? Porque na colheita, quando amadurece, dá uma diferença muito grande. Então eu fui pesquisar qual é essa diferença, né? Então, quando o joio nasce, na verdade, o joio sempre nasce junto com o trigo. Eu fui pesquisar e é um tipo de erva daninha. Só aparece a diferença do trigo, né, o joio, na fase adulta. E é uma planta tóxica, né? Se uma pessoa, um ser humano, fizer alguma receita usando o joio, pode dar alguma coisa no corpo, né? Tipo assim, uma doença, causar alguma lesão no corpo, pode causar algum tipo de alergia, né? Sabe quando já ouviu falar assim, intoxicação alimentar? Então o corpo enche de pontinhos vermelhos, dá coceira, dá disenteria, a pessoa fica o dia inteiro no banheiro. É o quê? Um tipo de alimento que a pessoa come que não está bem lavado, por exemplo, uma salada, que sempre tem bichinhos, alguma coisinha, tem que ser bem lavado, né? Porque aquilo entra no organismo, pode dar alguma coisa assim,
e deixar a pessoa muito mal, né? A ponto de parar até no hospital e tomar remédio. Então, o joio, ele é uma planta tóxica, né? É uma erva daninha. E os frutinhos que ela dão, o joio, contém fungos e prejudica a plantação ao redor. Então, é tipo uma planta venenosa que mata as plantas que estão ao redor dela. Por isso que os trabalhadores daquele moço quis tirar. Olha, você quer que a gente arranca? Só que o joio, o trigo, né, ele é forte o suficiente para poder não morrer quando tem joio perto dele, entendeu? Então é um tipo de erva daninha, venenosa, né, que junta fungos nela e prejudica a plantação ao redor. E não serve para fazer nenhum tipo de receita, não dá para usar para nada o joio. Por isso que na Bíblia fala que o moço quis juntar no molho, né? Atar em molhos para queimar, porque não serve para nada. Não dá para fazer nada, né? Nada. Nem os animais querem comer, porque é prejudicial, né? É um tipo de erva daninha venenosa. E então, conforme está crescendo, é bem parecido. Só que aí, quando amadurece, aí aparece a diferença. Ela fica preta, entendeu? As pontinhas, fica bem pretinha. Agora vamos ver o trigo. O trigo é conhecido como fibra, né? Fibra de trigo, rico em fibras, claro, né? Proteínas e ferro. Então, aqui as vitaminas que tem nessa planta chamada trigo. E enquanto o joio não tem nada, né? Tem veneno. O trigo já tem aqui, ó. Tem fibra, tem proteína e tem ferro. E é cultivado em todo o mundo, né? No mundo inteiro, as pessoas cultivam o trigo. É um tipo de cereal, né? O primeiro cereal que é cultivado, que é consumido pelo mundo todo é o arroz. Depois vem o trigo. E em terceiro lugar, o milho. Então, quando o trigo fica maduro, ele fica bem amarelinho, dourado. Então, fica fácil de identificar. Enquanto o joio fica preto, né, as pontinhas, o trigo ele fica bem dourado, fica amarelinho. Então, você já deve ter visto aí. E o trigo todo mundo sabe que dá para fazer pão, a farinha de trigo, né? E dá para fazer bastante coisa. Enquanto o joio não serve nem para os animais se alimentarem. Então, levando para o lado espiritual, que tipo de crente nós somos? O crente joio, que além de não servir para nada, né, na obra do Senhor, a gente ainda tem veneno dentro de nós. Qual é o tipo de veneno? Às vezes uma murmuração é um veneno, né? Aquela pessoa que só anda reclamando, ai, nada tá bom para ele, ai, o pastor não sabe pregar, ai, a irmã não sabe cantar, ai, essa igreja assim, essa igreja assado. É um tipo de veneno, né? E é tóxico. Às vezes a pessoa não crê, né? Tem gente na igreja que não crê, não acredita que Deus pode mudar e reclama e fala. Ai, tá na igreja todo dia, só que você não vê que aquela pessoa produz algum fruto. A Bíblia fala que a gente tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, quem vê, olha assim e fala, nossa, a pessoa mudou mesmo, o Senhor tá usando, o Senhor tá abençoando. Que nem o filho pródigo, né? Que o filho pródigo, ele se arrependeu. O irmão dele, que estava ali todo dia, ficou triste, aborrecido, né? Irritado, porque ele não aceitou a volta do irmão. Então, o filho pródigo em si, ele produziu um fruto de arrependimento, porque ele voltou para a casa do pai e ele pediu perdão. E o fruto que o irmão dele, o mais velho, demonstrou foi um fruto ruim, porque ele não aceitou. O pai perdoou e o próprio irmão não perdoou, né? Então, o fruto digno de arrependimento é nós mostrar, por meio das nossas obras,
que Cristo habita em nós e que nós estamos sempre arrependidos e que nós dependemos do Senhor para tudo. Isso é um tipo de fruto que nós podemos produzir, né? Tem uma parábola aí da figueira que o vinhateiro plantou. O vinhateiro é aquele que trabalha com uvas, né? Com vinha, que a vinha produz a uva, né? E ele plantou, na vinha dele, ele plantou um pé de figos. E aquele pé de figos não dava fruto. Aí ele já quis arrancar, né? Então o trabalhador dele falou assim, a pessoa que ajudava ele, falou, não, deixa mais aí um tempo que eu vou cuidar dela para ver se ela produz algum fruto. Aí se não produzir a gente arranca. Então assim, esse cuidado que esse moço teve foi pro lado espiritual, né? Trazendo pro lado espiritual, é o quê? É oração, é palavra, entendeu? Ele falou, eu vou adubar, eu vou colocar remédio, enfim, né? Quando a plantinha tá meio morrendo, aí o que a pessoa faz? Põe um remédio, põe um adubo diferente, troca o vaso, né? Dependendo se for planta de vaso, minha mãe, ela cultiva muita planta aqui. Então eu sempre via, desde criança, sempre via que a planta tava meio assim, aí ela trocava o vaso, colocava uma terra nova, pegava uma terra de um outro lugar, né? E comprava adubo, aí comprava uns remedinhos e colocava, aí a planta melhorava, né? A aparência dela, ela crescia, ganhava força. Então tudo isso, esse cuidado que esse empregado do vinhateiro e também o cuidado que minha mãe tinha com as plantas, tudo isso pro lado espiritual é o quê? É a palavra. Você vai jejuando, vai orando, vai lendo a Bíblia, que é você que tem que querer também que o Senhor cuide de você, tá bom? Então o Senhor cuidando de você, você vai pra igreja, aí independente do irmão que tá pregando, se é um irmão assim que também é uma árvore que tenha bons frutos, né? Que não adianta subir uma árvore com os frutos podres e ficar pregando lá em cima. E aí você segue espiritual, você já tá fraco na fé, precisando de ajuda. E aí você fica recebendo aquelas palavras ali, sendo que nem é Deus que está usando ele. Então assim, você vai orar a Deus, pedir o espírito de discernimento, para você discernir os espíritos. Então quando você identificar ali que o próprio Deus vai tocar no seu coração, que é o Senhor falando com você, você vai receber todas aquelas palavras, porque aquilo ali é remédio para você, entendeu? Aquilo é um remédio que vai te ajudar a melhorar aí a sua vitalidade para você produzir frutos para Deus, porque Deus ele vem e te visita, às vezes você nem vê, mas o Senhor te visita e vê, cadê o fruto? Tô olhando aqui essa árvore que nem aquele moço, ele ficou por 3 anos procurando, ele teve a paciência, né? 3 anos. Então, quantas pessoas que estão na igreja, mesmo adolescente até criança, nós temos que produzir frutos. Ah, mas eu sou criança, você tem que produzir frutos. Porque não adianta você ir para a igreja, você acreditar em Deus e na sua casa você fazer tudo que o mundo oferece. Entendeu? As obras da carne não faz você produzir frutos. As obras da carne é como se você se transformasse num joio. Tem veneno, entendeu? Então você tem que procurar produzir bons frutos. Não adianta só produzir frutos, fazer as coisas de qualquer jeito. Você tá fazendo coisa errada, tá assistindo televisão na sua casa, chega na igreja você vai cantar, porque eu fazia isso. Não adianta. Tá bom? Que aí você vai produzir um fruto estragado e ninguém come fruto estragado. Você come? Você vê uma banana toda preta lá estragada. Você abre, tá cheia de bicho. Você tem coragem de comer? Não, né? Então, o que você faz com ela? Joga no lixo. Então, é assim a nossa vida espiritual. A gente tem que produzir frutos bonitos, tanto por dentro quanto por fora. Porque tem umas frutas que você, por fora, tá bonita. Só que quando você corta, tá cheia de bicho, tá esquisita, tá ruim. Tá bom? Então esse foi o nosso estudo de hoje. Um beijo no seu coração e até a próxima. O pão da vida descendo dos céus, da paz, saúde e vigor. O pão celeste mandado
perseguição, tu fazes o fiel passar, e quem vencer